Boa noite, gente linda. Estamos todos ao vivo agora, chegando mais, que hoje tem história boa, hoje tem... Boa noite, gente linda. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu abaixar aqui, que eu você tem o celular. Boa noite. Esse é o delay que dá, né? Tem uma diferença daqui para a transmissão. Mas vamos chegando, que hoje tem muita história boa, hoje tem muita coisa para a gente compartilhar aqui com vocês. E eu quero conhecer muita história desta querida que está aqui. Prachante, bem-vinda, minha linda, para mais um episódio de Histórias com Osho. Fala, Bi, meu querido companheiro. Cá estamos, Nave Osho, 30ª conversa, 30º papo gostoso que a gente está fazendo e está nessa continuidade bem bacana. Temos já um público cativo que está sempre com a gente, o pessoal nos ajuda a compartilhar também. Agora mesmo a Dívia está compartilhando nas páginas que nos apoiam, que é Osho Sem Fronteiras e Osho A Nova Realidade, a primeira do Gabriel Sananda e uma turma, e a segunda do Francisco Siqueira e seu pessoal também. Muito obrigado aos nossos apoiadores. Um recado que a gente sempre dá é que nós não somos nenhum canal oficial do Osho, apenas um grupo de amigos que, enfim, gosta de contar suas histórias. E hoje temos aqui uma amiga de longa data, de muitas aventuras, muitos locais. E boa noite, Prachante, muito bem-vinda. Boa noite, gente linda. Viva! Mais uma! Mais uma 30ª. 30ª, gente. Passou assim, né? A gente começou e não parou. Simples assim. Muito bom, e só vindo gente boa, gente legal. Nossa, cada história rica. Nossa. E aí? Já tem, surpreendentemente, a gente já tem um tantão de público já, é bem bacana. Depois a gente, mais para frente, vai divulgar os números. Didi, vamos começar perguntando, pergunta básica de sempre. Qualquer dia a gente só deixa gravado, não precisa mais nem falar. Essa pergunta. Adoro, adoro fazer e escutar a resposta, né? Como é que foi, Prachante, que o Osho resgatou você desse mundo louco para o mundo mais louco ainda? Essa é uma história louca mesmo, só o Osho mesmo. Ótimo, gostamos de história louca. Conta. Imagine. Eu estava recapitulando, né, toda a história, assim, coletando as memórias e tudo, né? E nessa época que o Osho me pegou, né, me pescou, eu estava terminando a escola de teatro e a gente estava montando uma criação coletiva. Era eu, a Silvia Guerra Machado, a Chobana, e Thelmo Lanes, que depois se tornou a Veste, né? E era uma criação coletiva, e a gente lá na montagem e tal. E eu já morava numa comunidade em Porto Alegre de artistas, sociólogos, tinham poetas, escritores e jornalistas, era um monte de gente assim. E a gente morava junto numa casa ali na Barros Cassal. E tinha uma astróloga, que era a Graça. E a Graça um dia comentou comigo uma coisa assim: porque fulana tá lá na Índia
e ela me falou que lá é o paraíso. E eu disse, mas me conta onde é esse paraíso, né? Tá, e nessa época eu já frequentava ali a macrobiótica, mas não sabia do centro de meditação ali em cima, que era o Purnã, né? E daí teve uma performance lá em Porto Alegre, numa exposição tal de arte, e me chega essa pessoa já toda com uma roupa assim meio indiana, um voal, sedas e uma pessoa lindíssima assim, com o cabelo comprido que era a Kavita. Não sei se tu conheceu, Abiro. A Deva Kavita. Não, eu não conheci. Não Ela conheci, era sempre um, ouvi muita história, mas não. é, ela era uma artesã, assim, morava lá pro lado de Ipanema, na Tristeza para lá. Tá, e aí conversando com ela, e ela me disse assim: ah, vai na minha casa, eu vou te mostrar os livros de Darshan, do Osho, não sei o quê. Tá, lá fui eu para Ipanema, lá para Tristeza. Passei uma tarde com ela lá, e ela me mostrando aqueles livros de Darshan, e o Osho lá, né, com o dedão, e todo mundo lá, assim, em êxtase, em transe. Mas o que me chamou a atenção, ele fazer todo o trabalho dele está voltado para a dança, para o movimento, as meditações, né? E eu falei, tá, mas que maravilhoso, porque eu queria ir para a Inglaterra fazer uma especialização de dança com um professor lá, que estava bem interessante. Mas nisso, o meu pai chegou para mim e meu pai era um médico super assim, né, ortodoxo e tá, e era uma família assim bem rígida assim, tinha uma austeridade, né? E ele falou assim: "Ah, eu quero te dar um presente de formatura. Eu vou te dar uma viagem. Para onde você quer ir?" Ah, eu já tinha essa coisa assim, o chamado de que eu queria ir para a Índia. Não sei por que que eu queria ir para a Índia, né? E ele, minha filha, pelo amor de Deus, ele falava assim, Vai para a Europa, vai para a Europa, Estados exatamente, Unidos. Estados Unidos, mais Índia, minha filha, por favor, né? E aí minha mãe morava em São Paulo, minha irmã mais nova também morava lá, estudava lá, e eu fui lá encontrar com elas. Eu já estava em Porto Alegre, estava terminando a escola, tinha terminado já. E falei, bom, eu vou sossegar, né? Vou lá para a Inglaterra, faço meu curso de lá, eu posso pegar um avião e chegar lá na Índia, né? Mas nisso, não sei o que que aconteceu. E aí um dia eu estava tomando café lá em São Paulo e o pai falou assim: "Você ainda quer ir para a Índia?" Eu falei: "Quero." Aí ele disse assim: "Tá bom, então vê a papelada, não sei o que, que eu vou te dar essa viagem." Imagina, eu não conhecia nada. Aí eu conectei lei da atração, né? Com o pessoal lá do Somesh, o Kamal, o Nirmal, que era o pessoal do Soma. E tinha uma excursão que estava indo para a Índia em fevereiro de 81. Lá fui eu. Fui, peguei papelada e tal, visto, tal, tudo certinho. E me fui louca, varrida, imagine, com um monte de gente, acho que eram uns 20 sannyasis, estava a Vardhan, a Sangeeta, Somesh, Kamal, todo esse povo aí. E eu não tinha ideia quem era esse tal de Rajneesh, não sabia nem para onde eu estava indo. Imagina, eu falei, louca total, né? Aí Que ano que cheguei lá, foi? Que ano que foi isso para gente? 1981, Foi fevereiro de 81. só para a gente situar aqui. E eles, já estava todo mundo meio de vermelho, de mala, né? Mas só que não podia usar o mala porque era complicado, tinha toda uma questão religiosa, assim, que os indianos implicavam, ainda mais para ver o Baba Rajneesh, né? Aí chegamos lá, na madrugada, a gente estava levando os instrumentos musicais que o Nivedano tinha pedido.
Então tinha bumbo, tinha pandeiro, tinha reco-reco, um monte de coisa, bateria, tá? Que a gente estava levando do Brasil. Chega lá na imigração, na madrugada, imagine a confusão para passar esses instrumentos e os indianos. Era uma loucura, eu não entendia nada, né? Porque você já está cansada da viagem, são 3 dias de viagem, né? Mas no fim, ele estava, nota fiscal, tudo certinho, acabaram que deixaram passar. Mas acho que a gente ficou horas lá naquela imigração lá, doideira. Uau. Aí chegamos no ashram, uma coisa surreal, né? Porque eram aqueles portões de madeira, assim, e todo mundo com aqueles robes vermelhos, cabelo comprido. Eu falei, gente, o que é isso? Que planeta é esse, né? Onde eu aterrisei. Onde que eu fui aterrissar? Eu não conhecia ninguém, isso é que é o mais doido. Hoje eu me dando conta, como é que você vai numa viagem assim, né? Sem saber nem com quem você está indo, para onde você está indo, né? Tá, Bom é assim. é, melhor assim. É bom é assim. Aí já fui direto para o discurso do Osho. Então, nessa época, ele fazia o discurso, era um dia era em hindi e um dia era em inglês. Tá, aí eu fui no discurso em inglês, né? E aí, no discurso, ele falando que os problemas não existem. Nós aqui criamos os problemas. E eu olhava para a mão dele, assim, aquele gestual, né? E os olhos dele, assim, e me pegou o discurso. Parecia que ele estava falando para mim, né? Todo mundo tem muito essa sensação de que ele está falando para você, ele está te chamando, né? Saí dali, me fui direto para o office e cheguei lá e falei assim: ah, eu quero receber minha iniciação também. Aí a mulher me olhou assim, a Má, né? A sannyasi lá da recepção, e falou assim: mas você já fez alguma meditação? Você medita? Você faz alguma coisa? Eu falei assim: não, nem sei o que é meditação. Nunca fiz uma meditação. Eu tinha feito uma meditação só. Minha primeira meditação foi a Nataraji. Ai. Em São Paulo, Maravilhosa. você fez lá? Não, lá no centro, no Purnã, Ah, em Porto tá. Alegre, com o Tá. Gotama. Não, gente. Aí eles. Ah, mas você nunca fez uma meditação? Então tá, já me mandaram fazer grupo, né? Era bioenergética, tinha o grupo Let Go, você deixava acontecer. O grupo era assim: chegava na sala, deixa acontecer. Então aí as coisas começavam a rolar, né? Uhum. Tá. Depois tinha um outro que era Jornada Interior, Inner Uhum. Journey. E depois tinha o tal também que o Setu mencionou, o tal do Ruizinho, que todo mundo caía nesse grupo aí. Quem sou eu? Quem sou eu? 1 milhão de vezes. Quem sou eu, né? Tá, e aí fui fazendo o grupo, mas eu era a cadeira cativa das meditações. Gente, Uhum. logo de início, eu estava morando ali na cidade, né? Arruma um quarto, tal, fica num hotel. Mas depois eu estava com a Sanguita e com a Vardam, não sei se vocês conhecem elas. Nós compramos uma casinha numa vila indiana, uma casinha de bambu, toda de esteira. Toda a vila, o vilarejo era feito de esteira. Eram casas montadas com esteira, lindas as casinhas. A nossa tinha 2 andares. Então a gente morava lá. Eu comprei uma bicicleta e ia para o ashram todo dia, 5 horas da manhã, era aquela rua, assim, todo mundo vindo de bicicleta para fazer a dinâmica, né? E o pessoal tomando chai ali na rua, e uns parados e já tomando café. Não. Então, eram 4 quilômetros que eu viajava todo dia da minha casa, lá da Nirvana Village, chamava, para chegar lá
no ashram e fazia a dinâmica. E depois eram todas as outras meditações. Então, às 10 tinha a Vipassana, não, era o Tai Chi Chuan, depois tinha a Vipassana, depois tinha African Dance, tinha Sufi Dance, depois do almoço, então, 3 horas começava na da Brahma, aí depois tinha, acho que um intervalo para Kundalini, e aí depois de noite era o Music Group ou os darshans do Osho, né? Eu passava o dia inteiro, das 6 horas da manhã até 9h30, 10 horas da noite, direto lá no ashram, só meditando. E a minha meditação que eu escolhi assim foi o Tai Chi. Então eu participava do Tai Chi Chuan e comecei assim a aterrissar, né? Tocava o chão, flutuava assim, um contato tão forte assim com o meu corpo, né? Dessa presença. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Passou um mês e eu já estava prontinha, né? Imagine. Eu chegava lá na Madalena, no restaurante, o pessoal já me chamava de Ma, que era o nome que todas as mulheres eles chamavam de Ma, que é mãe de toda natureza, né? E os Swamis, que eram os homens. Ma! Ma! E aí eu falei, pronto, né? Aí, um mês certinho, mandei fazer meu vestido no tailor, com cor de cereja, um vestido lindíssimo. E olha só o que aconteceu. Chego na casa do Osho, naquela época ele era Bhagwan, né? E que era o Lao Tzu House, nos Jardins, e onde ele recebia as pessoas ainda com o hobby branco, aquela barbinha dele, tal. E eram poucas pessoas, não tinham muitas pessoas. E os médiums, que ficava todo mundo lá dançando, e os músicos, né? Era um festerê. Aí, naquele dia, todos os que eram chamados eram Devan, Devan. Aí me chamaram, cheguei na frente do Osho, já fui logo fechando o olho, né? E disse assim, não, abre o olho, olha para mim. Mas aí, né, já viu. Aí ele falava, começou a me falar o significado do meu nome. Então, ele falou, seu nome agora é Madevan Prachante. Então, Prachante, pra significa profundo. Chante, silêncio, incontaminado silêncio, absoluto silêncio, silêncio das cavernas, que tem uma dança própria. Então, aí eu comecei, né? Entrar numas, que silêncio, silêncio. Bom, aí ele botou o dedo no meu terceiro olho e eu fui embora, né? Nossa, uma viagem assim maravilhosa, muitas cores, muita prata, muito arco-íris assim. E na hora de levantar, Onde que te eu pisei na barra do aqui? vestido. Hã? Hã? Aqui, Onde que ele tocou aqui? aqui, O terceiro olho, né? no terceiro olho. Aí eu pisei na barra do vestido e não conseguia levantar. Então foi mó, mó sapo, né? Então Caiu no os colo dele. bodyguards, Caiu no quase, colo dele. quase. Não. Aí saí de lá, os guardas me levantaram, né? Mas olha, mas eu trançando as pernas, eu não conseguia nem caminhar. Bêbada, bêbada de tudo, assim, né? E depois para voltar para casa, né? O olho desse tamanho, enorme, assim, parecia umas bolitas. E o pessoal lá da Vila Indiana, no outro dia, o Satyarthi era o nome dele. What happened to you, Ma? You look different. Você tá muito diferente. Eu falei, recebi meus sânias ontem, né? Ele, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Mas o grande acontecimento foi porque no dia seguinte o Osho parou de dar os sânias. Ele já passou a bola para o Tirta.
Então foi o último darshan, o último sannyas, imagine, muito abençoada, né? Que eu Uau. recebi dele, das mãos dele, falando com ele. E aí, no dia seguinte, ele já passou para o Tirtha e começou aquele murmurinho no ashram todo, porque ele todo dia ele ia embora lá para os Estados Unidos. Ah, tá. Ele ia para Geórgia, ele ia fazer uma cirurgia e todo dia era talvez fosse aquele dia, né? Até que, não, eu cheguei lá em fevereiro, foi em julho de 81. Realmente eles saíram de manhã, a caravana foi Nivedano, Nirvano. Não me lembro se a Sheila estava junto naquela época, se ela já estava, mas acho que não. Me diz uma coisa, você foi para passar um ano lá, para passar um tempo? Então, eu fui para passar 3 meses, que era o Ah, tá. praxe, e acabei ficando 6. Ah, entendi. Não conseguia sair de lá. Ah, A única acho- coisa que eu sabia é que eu não queria voltar. Não queria voltar e não queria voltar. Aí fui ficando, né? Porque também o dólar, naquela época, o câmbio para a rúpia, nossa, você trocava assim, eram 100 rúpias, $100 dava uns 700, 1.000 rúpias. Então, você conseguia viver muito tempo, né? E Uhum. tudo muito barato lá na Índia, né? Naquela época, nossa, maravilhoso. Bom, aí finalmente o Osho saiu do ashram, viajaram, e nesse dia foi um auê, porque foi assim o ashram, era uma loucura, e cada um indo para um lado, uns indo embora, outros iam viajar, outros iam ficar. E lá na vila onde eu morava, os indianos começaram a apedrejar. Eles apedrejavam, jogavam pedras assim para destruir as cabanas, né? E eles queriam tudo que a gente desse para eles, vandalismo mesmo, assim. Queriam Perigo. tape, gravador, queriam roupa, queriam. Aí a gente teve que chamar o pessoal do ashram para irem lá e dar um help, né? Porque estava todo mundo bem assustado, assim, os caras estavam bem agressivos. E eles, na cabeça deles, eu não sei que passava na cabeça dele que o Baba Rajneesh tinha ido embora, o que ia acontecer, e parecia uma bomba, assim, né? Mas aí nisso cada um foi tomando o seu rumo, cada um foi para um lugar, outros voltaram para os seus países, e eu não queria voltar, né? Então eu fui na estação de trem, estava querendo pegar uma passagem e ir para o sul da Índia para aprender a dança indiana. Eu já tinha feito um pouquinho no ashram, mas queria me aprofundar. E nisso eu encontro na estação de trem um sannyasi, um italiano. É muito louca a história desse cara. Só que eu fiquei sabendo disso depois que a gente já estava lá. Ele ia para o norte da Índia e eu acabei achando bom viajar com alguém, né? Porque, imagine, mulher, viajar sozinha era muito perigoso, né? E fui com ele. E nós pegamos um trem, fomos indo, fomos para Agra, fomos para vários lugares, passamos por Bombay e tal, conhecendo um pouco da Índia. E chegamos até o norte, em Srinagar. E é onde tem as houseboats, né? Que são os lagos. E todas as casas e toda a vida gira em torno dessas casas barcos, né? Coisas lindíssimas, peças de arte, tapetes, tapeçarias, é onde os sufis, né? Tem muito sufi lá naquela região. E tinha um mestre sufi que eu fiquei muito interessada, né, de conhecer esse tal de Sufi Man. Aí chegamos lá e resolvemos fazer um trekking nas montanhas, que era para subir o Himalaia, até o topo do Himalaia. E nós fomos uma semana viajando, subindo a montanha.
até chegar no topo da montanha. Chegou uma hora que eu não conseguia mais subir, porque a montanha não tinha inclinação, ela era reta, assim. Eu falei, como é que eu vou, né? Não, eles me botaram em cima de um cavalo e iam puxando o cavalo. Só que o cavalo ia assim, né? Subindo a montanha. Nossa. Aí eu falei, não, melhor eu vou a pé. Aí eles me amarraram uma corda na cintura e foram me levando. Mas a gente pegou todos os tempos lá. A gente pegou tempo bom, chuva, e era muito escorregadio. Todo o terreno, você não sabe, você podia estar pisando em gelo, o gelo podia quebrar e você, né? Então, tudo assim, muito delicado. E choveu muito quando a gente chegou lá em cima da montanha. E aí eu comecei a encarangar. Pensei que eu fosse bater as botas ali em Ô, cima. gaúcha, gaúcha, Que explica o começou encarangai. encarangar, adorei. Encarangar, assim, de frio, né? Porque chovia, a roupa já estava toda molhada, não tinha mais meia seca, não tinha mais roupa seca. Aí eu comecei a pegar galocha emprestada, e aí também a boca começou a ficar toda roxa, né? A dar, como é que chama? Quando Hipotermia? Hipotermia? hipodermia. E aí eu comecei a perder assim a sensação do corpo, né? Aí eles me botaram em cima do cavalo e foram me levando, tal. Quando chega num momento que a gente passa por uma falésia daquelas, que eram assim, eram precipícios, né? Em cima da montanha, o cavalo passava. Eles, os sadus, que eles já conheciam ali o caminho, eles passavam, né? Mas quando a gente passa para o outro lado, gente, abre aquele sol, mas um sol assim, flor, 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 e carneiro, vaca, cabra, todos os bichos assim, né? E aí o meu corpo começou a voltar, Uau. e aí não, aí eu tive um êxtase lá em cima, né? Fora que também vi a lua que o Osho tanto falava, a lua cheia na nascente do Ganges lá, que foi outra coisa assim que. E eu era a única mulher, né, da expedição. O resto era tudo Uhum. homem. Era o cozinheiro da caravana, tinha o guardador de rebanhos, que conhecia o caminho. E esse cara, esse italiano, ele tinha sido padre em Roma e ele era um renascedor. Foi o primeiro Uhum. contato que eu tive com um renascedor. E ele foi para Puna. E lá ele escreveu, começou a escrever o livro De Roma a Puna. E tomou sânias e virou saniase, né? Fantástico, né? Não. Aí a gente foi descendo, e super escorregadio, e trocando de sapato, a roupa já foi secando. E aí também, já, quando eu cheguei lá em Srinagar, daí eu voltei para Bombay. Eu queria ir para Ladakh, para o Nepal, mas aí já tinha acabado o dinheiro, visto também não tinha possibilidade, daí eu acabei voltando. Voltei para Bombay e eu tinha deixado uma tambura lá que eu tinha comprado, né? E aí então eu vim com uma tambura e uma tábua que o Telmo tinha me encomendado e voltei para o Brasil, né? E quando cheguei, Foi com voltei os para Porto instrumentos Alegre. e voltou com o instrumento, é isso. Voltei. É, isso daí eu não tinha feito essa Você foi e voltou associação. com os instrumentos É. musicais aí. Interessante. Aí voltei para Porto Alegre. Hum. Aí, logo em seguida, já fui morar no centro do Osho, que era o Kevalan. Kevalan era. Quer ver? Eu peguei até uma fotinho do Kevalan para mostrar para você. Não sei se dá para ver. Era uma casa. Dá para ver? Sobe um pouco, sobe, sobe. Isso, aí. Hum. Breca a foto que todo mundo acho que consegue ver. Breca a foto. Aproxima a foto um pouquinho mais. Sobe. Aí, Isso. aí, aí. Fala alguma coisa agora para eu colocar você grande. Tá.
Então, aí é a casa, que era o centro de meditação, o Kevalam, e aqui quem estava era a Girisha, o Sérgio, que não era sannyasi, mas era amigo da gente, a Nietzsche, que era a coordenadora do centro, o Pralaya, que era um italiano que veio morar com a gente, a Hannah, que era uma índia, mas sannyasi ela, e quem mais que tá ali? E o Avesh, o Telmo, esse do cabelo crespinho, dá para ver? E aqui, então, a gente, bom, nessa época juntou uma galera, porque juntou. Era Satibode, Prashanto morava lá, o Prashanto atendia com o Renascimento, eu era assistente dele e preparava a mamadeira que ele dava para os bebês, Para os bebês renascidos. os bebês renascidos. Ah, A demais. Marga, a Selma Marga, o Vivarta, a filha do Vivarta. Nossa, era uma galera. E aí juntou, porque o Tirta estava vindo. Ele veio, passou por São Paulo e veio uma caravana junto com ele e veio chegar em Porto Alegre. Então tinha o Sarti, o Devati, né, aquele monte de gente, né? E o Vivar estava também, eles foram, voltaram. E não, era assim, muita gente. O Nirava também, a Ila, que também estava por lá nessa época. E não dá nem para lembrar, tanta gente. Então aprendi a cozinhar no Kevalam, a fazer comida para um monte de gente, Que ótimo. mexer aquele Como, panelão lá, né? E a gente como fazia, diz dava. o, Hã? O que você falou? como disse o Rupantar aqui, todos vestidos de diabo. Marca diabo. Ai, mas era Aquela lindo gente toda demais. de Todos vermelho, vermelhinhos. andando com Os o colar no rojos. pescoço, dava para ver de longe, a gente avistava aquele bando, É. assim, né? Era uma festa. Não, e sabe que eu fui Isso. discípula? Assim, eu usei 7 anos mala e vermelho e o Uau. marum lá. E minha mãe falava assim, mas você não usa outra cor? Não, mãe. Como Era... é que foi isso? Ah, isso eu Seu ia te pai. perguntar. É, fala Isso aí. eu ia te perguntar. Como é que foi assim? Vamos situar, né? Você Aham. voltando da Índia, já depois de ter passado essa Sim. experiência, foi para Porto Alegre ou foi para Uruguaiana? Para ficar Não, em eu passei. Uruguaiana? Você foi em Sanear? Não, eu tinha. A Uruguaiana era parada obrigatória, né? A gente sempre vinha para cá nas férias, assim. Mas eu já cheguei de nome E como é que foi trocado a primeira vez? e falei Como é para que foi a ele, primeira pai. vez? Chegou a praxante de vermelho e mala. Não, eu falei para Ó, ele, como é que eu pai, voltei da Índia. E mudei de cuia. nome, pai. E contando para ele que aquele era o meu mestre, olha ele aqui, ó. Esse mala é ainda daquela época. Ah, Eu- A foto dele antiga. E aí meu pai era engraçado, porque essa é a história assim, acho que ele se converteu. E como assim? é, não, eu acabei vindo depois para Uruguaiana, né? E ele falava assim: "Ah, quando o Primeiro caso que Osho eu conheço na história. Também, viu? é, Ó, não, deixa eu contar. Meu Então pai esse conversa. caso, porque o pai, quando ele olhava a foto do Osho, ele falava assim: "Minha filha, tira essa foto daí desse velho barbudo, coloque a minha foto aí. Eu que sou seu guru." E aí eu acabei vindo para depois, sempre vinha para Uruguaiana e tal, né? E em deixa eu fazer 85 por aí, 84, 85, eu vim morar em Uruguaiana. Nessa época, meu pai, ele já estava aposentado da medicina, mas ele se encantou com o discurso do Osho, que é aquele dos Sete Vales. Olha,
ele fazia discurso na cidade para os médicos e tal, e ele Foi o primeiro texto pegava que eu li do esse. Osho na vida. É, é. Ele pegava o Foi o discurso primeiro dos texto que eu Sete li lá. Vales e adaptava e usava o texto, até que eu descobri que realmente ele tinha um encanto pelo Osho, né? Não era só resistência, né? E também, assim, quando ele via, me via meditando, e ele falava, minha filha, você puxou a quem, hein? Porque não tinha ninguém em casa, assim, dessa laia, assim, Dessa né? laia, ótimo. E acendia incenso, e eu não tinha quarto direito, então eu ficava hospedada no closet dele, onde ele guardava as roupas e tal, e tinha uma cama ali de solteiro, e aí lá eu fazia minha meditação, acendia o Uhum. incenso e tal. Vou Mas ele botar meu mouse. gostava de tarô, ele Ah, gostava de tarô, gostava dos discursos do Osho, eu acho que ele se encantou pelo Osho. Até hoje eu tenho esse discurso do Osho aí, dos Sete Vales, que Olha, eu que quero. maravilha. que É, legal. Sabe que outro dia eu achei. eu lembro de ter visto, mas impresso num jornal, lá É, no Porto Seguro, no restaurante do Nagarjuna. é. A primeira vez que eu tive contato com o texto do Osho foi lá. Eu já tinha O visto Nagarjuna foi com a gente, com essa galera aí pra Puna. Nagarjuna. Ele foi casado com a Dara, né? isso, ele mesmo. É, ele foi junto. Hoje ele se chama Arlindo Nagar, né? Hum. É assim que a referência dele, da Satsang, pelo que eu vi aí. Ah, eu acho que eu vi alguma coisa dele, O então. pessoal de É. Ubatuba ali que conhece mais ele. Eu nunca mais Hum. tive contato. Eu lembro de um episódio em Puna, quando eu decidi ficar lá. Eu tinha um emprego em São Paulo. E eu fui para voltar, na verdade. E lá a coisa virou de um jeito que eu não voltei mais. E quando eu lembro direitinho, eu estava fazendo uma rosa mística e era a parte do silêncio, né? E Hum. não, a parte do choro. Enquanto a gente estava, eu sei que eu saí e no Buda Hall estava tendo uma coisa com a música e era a música do Simon Garfunkel. Tava tocando, alguém estava fazendo uma dança lá. When I left my home and family. E Uhum. justamente aquele momento que eu tinha tomado, eu estava super mexido, assim, eu larguei toda a minha vida em São Paulo e encontro o Nagarjuna e ele, falei para ele assim, ele disse, Abiro, bem-vindo ao time, não te preocupa com nada, que a gente está aqui, a gente te apoia tudo que precisar. Foi super... Agora eu lembrei, eu fui professora, mas aí é no segundo, uma segunda vez que eu fui para Puna, do filho deles, o Apurvo. Isso. Ele era pequenininho, ele tinha 7 anos. E eu Ele trabalhei parecia um naqueles, índiozinho com franjinha. Tumucumaque, né, com aquela franjinha. Eram lindos as crianças, mas isso foi já foi em oitenta e Una 2. sete. Você foi para os Puna Estados 2. Unidos também? Ou Fui. É isso que eu ia contar agora, que quando conta, menina? Conta que o tempo está passando, a gente fica agoniada aqui. Não, ai, é muita coisa, assim. Mas é tanta história boa. Conta, conta É. com calma, conta com calma. Então a gente morava lá no Kevalana e eu dava aula de Tai Chi Chuan ali na beira do Rio Guaíba, maravilhoso. Dava as meditações e tal. Isso em E Porto um dia Alegre. a gente, em Porto Alegre, a gente estava Isso, eu fazendo tô a Porto No Alegre. Dimension à tarde e liga aquela alemã que eu não esqueci o nome dela, hum, que era bem ligada, ela que fazia toda a recepção lá no Ashram, falando para a gente do centro e para os Estados Unidos que ia ser o primeiro festival e que o Osho queria que todo mundo tivesse lá, né? Gente, eu quase desmaiei, quase caí dura assim no chão atendendo o telefonema não sei se era, não é Marima, eu estava tentando me lembrar o nome dela, mas
não sei se você lembra, era uma alemã que cuidava lá do office e tal. Ah, eu cheguei depois. Esse povo eu só convivi em Puna 2, então a parte do rancho eu não É, vivi. é. Bastante. Então, não Aí posso te todo dar nenhuma mundo referência. começou. Desculpa, eu cortei na empolgação aqui. Todo mundo começou a se Nessa parte do rancho. movimentar para ir lá para o festival, né? Então, quem tinha algum emprego, pediu licença e tal. Eu consegui uma licença também, eu dava aula num centro de yoga e meditação. E a Avinash, né, que casada com aquele alemão também, ela trabalhava no Banco do Brasil também, conseguiu ir. E nós fomos, né? Gente, o Avesh, que era o meu namorado, ele vendia umas camisetas com aqueles cisnes do Osho, com o aerógrafo, né, que ele fazia. E a gente vendeu todas as camisetas lá, que era como a gente segurou a onda lá nos Estados Unidos, né? Mas foi muito legal. Ficamos um mês certinho, acampados lá nas barracas. Como a gente era do centro, então tinha todo, né, um cuidado assim que eles tinham com a gente e tal. Mas quase todo mundo foi, menos dois não foram. E tava lá também, tava Praguita, tava Marga, tava Satipode, tava Vivarta, tava Satprem, tava lá também, a galera. E aí, o que me impressionou muito é que nessa época desse segundo festival, o Somesh simplesmente dropou o Sânias, né? Um dia ele chegou para mim no Buda Hall, porque eles tinham um centro, né? O Setu estava contando isso, né? Que era um centro de ayahuasca, de Foi antes do movimento Digit, foi o vegetal. Soma, né? É. E Isso, eles também Soma, eram um né? grupo O de nome dele. teatro, né? Eles Uhum. eram um grupo de teatro forte lá em São Paulo. E essa que foi a atração minha por eles, assim. E aí o Somesh virou para mim lá dentro de Rajneeshpuram, no Mirdá, o que era o Buda Hall, e falou assim: Ah, eu olho para o Osho e não sinto nada. Eu falei assim: Como que você não sente nada? É impossível. Porque teve uma cena lá, que foi fantástica, assim. O Osho, a Mira, aquela Nirvana, né, dançando em volta dele. E o Osho ali sentado, e ele ia fazendo assim. E todo mundo, eu não sei se tinham 7.000, 14 mil pessoas ali no Buda Hall, todo mundo achava que o Osho estava chamando assim, né? E começou todo mundo a levantar e ir assim na direção dele, e os bodyguards começaram a ficar com medo que as pessoas fossem se aproximar dele e tiraram o Osho de cena. E ficou só a cadeira dele. Não, olha, eu nunca vi uma coisa assim, uma tão fantástica energia, que assim, parecia que tinham bolhas assim de. Não sei, nem não tem palavras para descrever, porque tinha gente deitada no chão, gente chorando, gente às gargalhadas. Aí nós saímos de lá, eu não me lembro quem que estava comigo, e eu falava assim: segura na minha mão aqui, porque senão eu vou levantar voo. Você não tinha mais aterramento, né? Estava completamente assim, flutuando, assim, o povo ficou lá, acho que 2 horas, todo mundo em volta da cadeira dele, e deitados, e não, foi incrível aquilo. Mas o Somesh disse que não sentia nada. E daí ele dropou, foi mó, né, saiu na manchete. E o Marinho, Ricardo não, Roberto Marinho, como era o nome dele? Marinho alguma coisa, Não né? sei. É, que ele Não tinha. sei. E todo o grupo foi junto com ele, né?
tinha muita gente mesmo e todo mundo acabou indo na onda do Somestre. Tá. Aí voltamos para o Brasil, a vida continuou. E quando foi em 85, mais ou menos, eu vim para Uruguaiana. Eu estava numa mudança de vida, tal. Meu pai já estava aposentado, começou a plantar arroz e eu vim e comecei a trabalhar com ele na plantação de arroz. E então eu passava assim, eu trabalhava, meditava, comia, dormia. Eu fazia não sei quantas meditações por dia e trabalhava no secador, onde eles secavam o arroz e tal, e fiscalizava contagem do arroz. E aí nisso ganhei um dinheiro e resolvi ir embora do Brasil de novo, que eu ia para a Índia. Só que daí, antes de eu ir para a Índia, eu voltei para os Estados Unidos e tinha uma passagem que era uma passagem que eu passava por vários lugares, Nova York, não sei aonde, Miami, nananã, era aquelas passagens que você vai, né? E eu Vai sei que só eu para frente. parei, vai só para frente. Eu parei, eu larguei a passagem e fiquei lá de novo no Rajneeshpuram. Nessa época o Bhaskar estava lá, foi a época que a gente se conheceu, que ele era muito amigo do Padan, trabalhavam Acho na que vou Madalena. ficar, né? Acho que vou ficar, né? Não, vou ficar aqui. O que que eu vou fazer lá, né? Em Nova York, não sei aonde e tal. Aí fiquei. E aí eu fui para um programa que chamava Humanity Trust, que é humanidade confiante, né? Você escolhia onde você queria trabalhar. Podia trabalhar no office, podia trabalhar na universidade, podia trabalhar no restaurante, podia trabalhar. Você teve lá, Biro, também? No. No rancho? É, Não. 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 Eu peguei depois, quando eu estava me preparando para ir, acabou. É. E aí eu escolhi a fazenda, fui trabalhar na fazenda. Então, assim, o ônibus, aqueles school bus, aqueles amarelões, assim, sabe? Pegavam a gente às 5 horas da manhã, iam pegando todo mundo que trabalhava na fazenda, então tinha quem cuidava de cavalo, tinha quem trabalhava na horta, tinha quem ficava na área de lavagem das verduras e tudo, quem selecionava e tal. E eu fiquei numa área que a gente aprendeu a plantar girassol. Então a gente colhia diariamente 8 tonéis assim de girassol, né? Broto, que servia para toda a comunidade. Então era sanduíche de girassol, omelete de girassol, girassol assado, girassol frito, girassol de tudo que era. A girassol é riquíssimo, né, na alimentação. É maravilhoso. E é gostoso? É gostoso. Experimenta. Quando ele está desse tamanho assim, você corta e aí ele vai nascer de novo. É que nem a rúcula, a alface Uhum, também e outros, né? uhum. E aí você pode comer o broto do girassol, pode fazer ele, botar na A comida, salada. a comida lá no rancho era toda orgânica, né? Já naquela época, né? Pelo Tudo menos os orgânico. relatos que eu Orgânica, ouvi. vegetariano, E E era um não negócio assim, só tipo, orgânica, né? A lavagem de tudo, das frutas e das verduras, passavam por umas 4 bacias, assim, uns baciões com água. Então, uma era com água sanitária, outra era um enxaguar. menos, e Ah, até enxaguar e a água natural. Então, era muito bem lavado, porque eles tinham que deixar assim tudo sem contaminação nenhuma, né? Então eu que aprendi muita coisa, né? coisa. A gente plantava, cantava junto na horta, então tinha o povo que cantava música clássica, o rock. E aí foi a época também que teve aquela história política, né? Que o Osho
chamou todos os homeless. Na verdade, não foi ele, né? Mas ele Foi a incentivou Sheila, né? Foi a que Sheila. a Sheila, que era Ela para comandou aí. ter votos, para poder continuar com o Virar uma Rajneesh Puram, cidade, virar né? uma cidade. Olha, Aí a gente tem uma conviveu galera com a assim, gente aqui. já. Pera. Ah, vamos ver É. quem tá aí. A gente já vai contar Ai, o gente. resto aí pra gente. Vou só falar Igualzinho, aqui a gente a galera. A Fátima Dara Lúcia, Tcharam! saudades de você, Prachante. Darinha! Mário Xavier, o Nirava, você referiu aqui. Divan Prem, Mário. Marcos Bortolus, Celina Rezende, Ei, Lícia Kilman, Marcão! o Gita Chária, Cleusa Borges Pereira, Edilene Cleusinha. Cirino, Sati Lisboa, Sati Bode, Ei! querido, Tati! Champaque Ronaldo, Champaque Champaque! também está com a gente. Champaquito! Marcos Boulos falou, Prachante, dançava, cantavas. Tradutora, Bortoluzzi. agricultora. E fez uma carinha aqui, uma mensagem aqui, comentando. Prachanto, Lisboa, Mas... Maria Aparecida Souza Brito, Tula, Stratia, Lu Albuquerque, Mônica Mendes, Tarsila de Castro Sushma, Neide Lares, Sushma! Valéria Andrade, João Luiz Moreira, o Vedante, João, Valéria Andrade! Val Soares, Anisha Gaúcha, Anisha. Sônia Bergamaschi, Quem que é a Anisha? Duda Maia Brama de Souza. Ah, tem uma Anisha Anisha em Gaúcha. Porto Alegre. Anisha Ela está Gaúcha. aqui. A Anisha Gaúcha. Val Soares está aqui. A Anisha Gaúcha. A nossa gente toda, tem bastante gente que está sempre com a gente aqui. É, Uma beijo. galera. Prachante, a gente estava lá no rancho, daí a gente estava falando da comida. E Da como é que foi? Teve agricultura. toda a história política, depois o fim do rancho. Como é que foi isso para a gente? Então, aí Também temos alguém mais nos assistindo. Uma Tem mais convidada da gente? semana passada, a Anisha tá... Anisha Dilon, Anisha! está com a gente. Ai, Anisha! Ai! Ai, Linda! Anisha! Você estava... como é que foi essa passagem do Então, rancho? O que aconteceu tem depois? aquela cena lá do filme, né, da Netflix, né? Que eles... foi um festival grande, acho que tinham 14 mil pessoas. Uau! E teve a história do envenenamento, realmente. Muita gente passou mal lá com a comida. Eu nem sabia, quer dizer, muita gente não passou mal, né? Mas muita gente passou muito mal lá. E aí já foi aquela história toda, e teve a história da Sheila, e aí o pessoal saiu na caravana, né? Você estava lá? Você estava lá quando aconteceu isso? Eu estava lá Quando- quando começou o movimento, esse envenenamento, essa história toda estava. Foi um festival Uau. grande que teve. Tava. Quando o Osho saiu de lá, você estava, não? Não, quando o Osho saiu foi um pouco depois, né? Porque ainda Porque ficou você aquela estava em Puna quando situação. ele saiu. Como é que é? Não, quando ele saiu, eu estava em Puna. Quando Quando ele saiu de ele Puna, deixou o estava corpo é que eu tinha no rancho a mesma voltado coisa. um mês, né? E aí, Prachante, o que No aconteceu? rancho, eu saí um pouquinho antes, que o tava com o Padan e o amigo dele, o Amerito. Ele namorava uma amiga minha, a Prengit, e o Padan, né? E eu namorava o amigo dele. E eles tinham me convidado,
Vem para Holanda quando você sair daí do rancho, tal, vem visitar a gente. E eu realmente resolvi visitar eles na Holanda, né? E quando eu cheguei lá, eles moravam num centro de meditação, que era uma casa, tinham 9 sannyasin e um não era sannyasi, mas era muito amigo deles. E eu cheguei como amiga do Padan e do Amrito e tal, e aí esse cara que não era sannyasi, ele chegou para mim e falou assim, eu acho que você vai ficar aqui um bom tempo. Olha, fiquei 9 meses lá, direto. Acabei arrumando um trabalho lá na Holanda. Conhe- Ah, Conheci uma brasileira que ela era casada com um holandês e ela tinha uma escola de samba. Ela era artista, então ela era a empresária, a costureira, a estrela da companhia. E aí um dia conheci ela num desfile de modas e ela me convidou: Ah, você é brasileira, não quer ir dançar com a gente? Não sei o quê. Fui. Olha, um empregão, viu? Porque a gente fazia shows assim, fim de semana, ia em restaurante, dançava, era samba, com os músicos, tinham alguns brasileiros, misturado com antilhano, né, das Antilhas, o pessoal ali do Suriname, e a gente ganhava um dinheiro legal, assim, que dava para pagar o aluguel e tal e tal, e aí fiquei lá. se divertindo. Hum, não foi tão divertido assim, porque era dura a vida, assim, lá a vida é cara, né? Sim. Tem toda uma. Mas consegui. E aí depois acabei ficando namorando o Padã, a gente ficou junto e tal, e saímos de lá com a ideia de voltar para Puna. E aí então foi em 87 que a gente voltou para Puna juntos, mas chegamos lá, que nem o setor estava contando, já para nos separar. A relação já estava assim meio dançada e tal. Mas aí a gente chegou lá e aí foi o segundo Pura Dois. round, né? É. Só que acho que não vai ter nem tempo de contar. Pode falar, não vem me deixar curiosa, não. Tô brincando. Puna 2, você está falando no segundo round. Puna 2. Puna Eu 2, lembro, 87. eu acho que eu conheci você e o Padã juntos, em São Paulo. É. Pelo menos eu tenho essa É. memória. Assim, O você Padã esteve em veio São me Paulo. visitar e a gente ficou morando junto lá no Paraíso, ali no Paraíso, né? Aquele bairro que tem ali. Olha, o Paraíso. Não sei, você que No morou lá. Paraíso, estava no Paraíso. Não, o Paraíso em São Paulo, Sim, que é o sim, bairro Paraíso. A gente sim. morou lá num apartamento e aí depois eu fui para Holanda de novo e daí a gente foi para Puna pela segunda vez. Só que chegamos lá e a Uhum. gente separou. E aí acho que foi quando você conheceu ele. A gente já tinha separado. Não, eu conheci ele, Aí eu fui eu fazer. conheci ele em São Paulo. Eu conheci o Padã em São Paulo. Aí a gente estava E junto, lá na né? Monte Alegre, eu acho que vocês foram na Monte Alegre. Você não foi na casa da Monte Alegre? Fomos, Ah, fomos sim, eu lembro. Vissajana, você, o a Guita acho que galera. não E tava, né? depois, Uma O galera. Guita sempre morou. Eles Em moravam num Ubatuba, né? apartamento, eu acho que. Não, eles moravam em Ubatuba, mas eu acho que teve uma época em São Paulo que eles iam É. muito a São Paulo. Ele até refere. Eu lembro de a gente fazer meditação na casa dele, um apartamento, acho que era É. na Vila Mariana, algo assim. Então esse paraíso que eu estou me Mas, referindo é a Vila Mariana, né? Sim. Não tem o nome de paraíso? Próximo. Tem, Tem, né? não, tem o Paraíso também. Próximo. próximo, Tem o tem Paraíso. Paraíso e tem a Vila Mariana. Até o pessoal É. brinca em São Paulo que a Avenida Paulista é igual casamento, começa no Paraíso e termina na Consolação. Foi Vila Mariana. Ah, E aí, quando eu voltei lá para Puna, aí eu chorava tanto porque eu não queria me separar, né? Mas enfim.
Aí o padre falou assim: não, faz um curso de massagem. Foi aí que eu comecei com as massagens. Ah, Fui que fazer um delícia. curso de intensivo de massagem holística. Fui morar lá em Lakshmi Vilas, que daí morava a Suravi, morava lá. A Shobana, não sei se já estava morando lá, mas depois ela também estava lá. A Espuna 2 estava se Moravam, reconstruindo nessa época, né? Ou já estava a estrutura mais pronta? já estava mais pronto, nessa Tá, época já estava. tá. Que ano você chegou lá em Puna? 87, Cheguei né? em 87. 87. Eu acho que É. quando ela começou a ser reconstruído, vamos dizer assim, né, entre aspas, em 87, início, mas o pessoal fazia muito rápido, né? Eu cheguei Ah, em é. abril de 88 lá, já estava tudo funcionando a milhão, assim, tinha tudo, tinha toda a estrutura. Povo trabalhador tá aí, viu? Tô para ver. Gente, tão É, trabalhadeira. vai falar de sannyasi aí, ó. É, Era fala só mal de sannyasi, trabalho. não. É, O não pessoal sei trabalha não. mesmo. E você me perguntou com o que eu trabalhei lá? Olha, eu trabalhei nessa época, né? Depois do curso de massagem e tal. Aí eu atendia também fora do ashram. Eu fiz um curso de reiki também, atendia com reiki. Adivinha onde que eu fui morar? Fui morar na cozinha de um apartamento que quem morava lá era a Xante. A Xante. Achante. Achante, Xante. achante? Alemã? Alemã. Não, Ah, gente, muito que divertida. linda. Ela, o Guiano eles já estavam juntos e tal. Mas é muito engraçado, né? Parar, né? Eu morava na cozinha, aí arrumei a cozinha tudo bonitinho. Eu morava Meu na quarto era cozinha, na cozinha. Eu morava na O cozinha. pessoal, o pessoal em Puna se virava, né? se Se virava. virava, né? É, Como todo mundo comia na comunidade, as cozinhas viravam quartos nos é. apartamentos. Em geral, Aí é assim, botava ninguém. o pano por cima da pia para É, disfarçar que não era pia e virava uma mobília assim, né? Uma cômoda para botar as coisas e tal. o pessoal forrava tudo com esteira, né? O chão. É, esteira. Dava um jeito, até que esses bamboo house chamavam, né? Essas casas nos jardins. Quando o pessoal morava desde palacetes até as casas em cima de árvore, tudo. Cada um se virava do É, seu jeito. Pessoal, eu morei em todas as situações, assim, até que no final eu né? voltei lá para Indian Village, que foi a casa que o Prashanto, na vila indiana mesmo, que ele morava, daí ele voltou, acho que para o Brasil, e eu fiquei morando lá, Na casa do Prashantinho. Prachanto, Prachantinho. Uau, Mas e aí olha só, ficou. Ah, aí continua. fiquei, eu me virava, eu trabalhava no ashram, eu trabalhei na boutique, trabalhei no Bodhidharma. Trabalhei na Kids House, que eu fazia atividades com eles, levava no clube para piscina, daí levava eles para almoçar no Acha. E então teve uma coisa muito legal que a Nadma, a mineira, conheceu ela, né? Chantan Sim. Nadma, que ela Uhum. fazia filme e tal. E aí ela estava trabalhando junto comigo lá na Kids House. E aí a gente resolveu escrever uma carta para o Osho, que a gente queria fazer, foi a primeira meditação com as crianças, que a gente queria fazer um campo de meditação. E a resposta não vinha, não vinha, não vinha, até que um dia uma indiana chegou para a gente e falou assim: Osho sei, ok. Não, imagine, a gente dava pulos e a gente organizou o campo. As meditações todas reduzidas, né? Então a gente fez Nada Brahma, tinha Devavani, a dinâmica um pouco de Guiberish, e tudo Ai, que assim, 5 minutos, delícia. 7 minutos, oferecia refeição, massagem, e as crianças já sabiam, elas tiravam de letra, né? Filhas de pais saniás, todo mundo já sabia fazer massagem, só botava a mão ali na cumbuca e uma beleza, a luz de velas, assim. Ai, não, olha, que experiência, viu? Maravilhoso. Praxante. Praxante. O Nirava está perguntando aqui
Até quando você ficou em Puna pela segunda vez? E aí ele fala que eu estava lá em 88 e queria saber Pois quando é, você ficou lá. o Nirava estava lá, a gente não se encontrou lá. E eu fiquei lá até 89, porque um mês antes do Osho deixar o corpo, eu tive que voltar, assim, porque eu adoeci. Eu acabei pegando ameba, né? Que todo mundo passava, né? Por causa da comida, né? Que se comia, resolvi comer uma salada, que eu estava assim, seca para comer tomate, que eu adoro tomate, e aí comi o tomate. Fora do Ashram? É isso. Mas O eu episódio. emagreci tanto que eu cheguei aqui, naquela época era a época da AIDS, né? Que foi quando a AIDS começou e tal. Sim, Meu sim. pai achou que eu tinha, que eu Contaminado. tava com, porque eu tava assim magérrima. Eu cheguei aqui, tive que fazer um tratamento, assim. Já tinha feito lá em Puna um tratamento ayurvédico que resolveu em parte, né? Mas aí depois você tem que tomar outras providências. Aí foi essa época que eu vim para Uruguaiana, comecei a engordar, e aí foi a época da cura, da Nossa, e cura pouquinho antes, então, do Osho deixar o corpo, um você... mês antes, você acredita? Aí quando eu recebi a notícia pelo jornal, que o meu pai tinha comprado o jornal na banca de revista e estava lá, guru indiano. Uhum. E aí eu botei o meu hobby branco e fui direto para o quarto fazer minha meditação. Mas aí nesse momento, assim, eu realizei que eu estava no lugar certo. A gente sempre está no lugar certo, né? Céu estrelado, um lugar assim, Uhum. tão, tanto amor, assim, né? E eu estava muito em paz, assim, já tinha ficado 2 anos e meio lá, né? Não tinha como render mais, porque o meu corpo estava realmente precisando Sim, sim, de cuidados, né? sim. Uau, que história, E que aí foi essa. história. E E depois aí, tem as outras histórias, né? Porque daí, a partir de 90, quando foi em 1990, logo após o Osho deixar o planeta, eu comecei a engordar muito, assim, né? Porque você vai comendo, trabalha, come, medita, não sei, estava sozinha também, e comecei a engordar. Aí eu recebi uma mensagem da Rassata, lá do Rio de Janeiro. E a Rassata dizia assim: ela me chamava de Florzinha. Você tem que fazer, a Samvara tá vindo. Você tem que fazer o workshop da Samvara. É um must, não sei o quê. E eu me fui para São Paulo fazer o workshop da Samvara, né? esses chamados. Chega lá, chegou em São Paulo, a gente bateu de cara, né? Foi. E eu dava pulos, assim, de alegria no fim do trabalho. E aí a Samara me perguntou: você trabalha com tradução, tal? Eu dava aula até num curso de inglês aqui em Uruguaiana, assim. Olha, vou mandar lhe chamar em agosto de 1990, e dito e feito. Agosto de 1990, Shakyamuni mandou me chamar. Era ele e o Vivarta, né, que eram os produtores da Sambara. E eu fui para Brasília, aí já é o terceiro, quarto round. É outra história, que é o tal do Osho Khalid lá em Brasília. E aí eu fui para Brasília sem saber. Nunca imaginei que eu fosse morar em Brasília. Mas a hora que eu saí do avião, que eu olhei para o céu, não, tem aquela música do Caetano, né? Céu de Brasília. Nananana. É lindo demais, gente. É uma emoção, assim. E ali fiquei, porque eu fui com a Samvara. Naquela época, eles tinham alugado o Espaço Vida, que ficava
já perto do Gama, era uma chácara grande que vários terapeutas trabalhavam lá. Então era Samvara, nessa época a Anisha também veio, a Múmina veio, teve um festival grande que foi o Champá, que o Mardava, eles que organizaram, e aí veio gente do mundo todo, veio gente da Holanda, veio gente, nem sei. Foi muito lindo. Aí se juntou um monte de sannyasi, teve o Pulsation, teve treinamento de renascimento, várias coisas. Aí tava o Sananda, a Vibhaxa, né, um monte de gente. A Lícia Kilba, bom. E aí fiquei nesse espaço durante uns 3 meses ali com a Samvara. E acabou o treinamento, a gente ficou morando lá. E aí depois fui indo para a cidade e comecei a procurar um lugar para morar. Foi quando eu conheci a Vidya, a Soraya. Então, eu fui morar com elas no AP. O Astico tinha ido para Puna e eu fiquei morando no quarto dele lá. As meninas eram pequenas e a gente é compadre e comadre. Por isso que eu estava te falando, a Vidya é minha É, comadre, né? ela escreveu aqui É. em algum E post que ela falou, minha daí, comadre. não, olha, era uma comunidadezinha dentro do apartamento, a gente fazia horrores. Fazia chapate, meditava, fazia satsang, o pessoal ia para lá no sábado. Não sei nem como é que cabia tanta gente lá, mas a gente fazia. Nossa, que Fazia povo yoga embaixo criativo. do prédio. E daí, dali, passei por vários lugares e acabei indo morar no centro do Osho, que foi essa comunidade da QI5. Que aí, então, era o Champá, que era o Vivata, o Nadishi, a Taruno, a Sushma, o Sampurno. A Dara não morava lá, mas ela estava sempre por lá. Não, a Arlene, a Sátio. Não, era muita gente, Shakyamuni. Não, olha, é tanta história que, Deus, eu vou ter que escrever um livro, eu acho, com tanta história. E Cara, aí teve a história do novo homem lá também, né? Que vocês devem ter ouvido falar. Quando o Nivedano veio, e aí eles que eram o Instituto do Novo Homem, foi quando o pessoal da Lua, e aí se juntaram, então veio gente do mundo todo, e aí vieram morar aqui, e veio a Shivani, veio o Kit, veio o Sargan, veio todo esse pessoal, né? E fomos morar no Alto Paraíso. A Samvara se fixou lá no Alto Paraíso, comprou uma terra linda lá. E eu fiquei 20 anos em Brasília, entre os treinamentos com a Samvara, dava aula no Osho Khalid, fazia dança sagrada e depois começou a história com a tradução, né? Que vinha muito terapeuta de Puna. Eu estava fazendo uma lista aqui, quer ver? Que eu falei, nossa, nem lembro mais. Bom, a Samvara, né? Depois teve o Yogendra, que veio com dança sagrada. Aí eu apaixonei, né? A dança sagrada foi uma coisa assim na minha vida. O Direi Aniriccia. Depois teve uma italiana chamada Letícia, que veio dar um grupo de runas, até o Nirava conheceu ela. Teve a Madira, que tinha aquela meditação da hipnose do corpo, né? Conversando com o corpo, Talking to Your tal. Body Mind? Talking to Your Body, Man. Ela veio, deu um curso de hipnose. Teve a Múmina com um Pulsation lá na Bahia, que foi um evento, 40 pessoas acampadas lá na Bahia. O Rahasya, que a Samvara trouxe, a gente produziu, ele veio. Um tal de Wittmann, que é um alemão, com a mulher, ela é astróloga e ele trabalhava com pacientes terminais, ensinando um treinamento, como lidar, né, com a questão da morte. O Foster, que veio, eu e a Praguita traduzimos ele durante 7 anos lá
entre Alto e Brasília. O Uau. Ziegler, que é o Gerd Ziegler, não sei se vocês conheceram, da meditação, o processo da transcendência. Ele tem uma meditação bonita, chama O Aum Ayam. O Krishnananda Yamano e a Fiz vídeo Leslie deles. Temple Thurston, que também é sul-africana. E muita gente que eu não me lembro também, né? Até a Manisha veio, deu um sanes para todo mundo lá no Osho Khalid, foi lindo, nossa, maravilhoso. A gente precisa do Histórias com Osho, da Prachante, o 2, o 3 e o 4, né? É, Porque é muita muita história. história, muita vivência, muito grupo, né? Muita Não, e terapia, doideira, né? muita Que nem diz a meditação. Prashant, Sátia, a minha amiga, ela dizia assim: Eu não sei como é que você conseguiu em uma vida só fazer tanta coisa. Eu falei: Realmente, é muita coisa. você, como é que, como é que você definiria Osho hoje, assim, para você? Como é que você enxerga isso tudo, o significado disso, para a gente encerrar, encaminhar o encerramento, né, Dília? É, Já, já passou. já estamos estourando, já Passou parece que da estamos estourando o hora. tempo aqui. Passou, a gente sempre estica um pouquinho. É, olha, Abiro, Osho para mim é amor, 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 né? Eu acho que eu aprendi a amar com ele e espalhando aí esse amor e a natureza para mim. Estar na natureza cada vez mais me remete a essa presença do Osho, né? E eu estava pensando assim, porque tem uma meditação dele que ele muito linda, que ele fala assim, tá no livro de meditação. Inclui tudo, inclua tudo. Então, assim, essa inclusão, né? Porque a gente está vivendo um momento muito complicado. Então não dá para separar, você tem que incluir tudo, porque esse momento é muito especial também, né? Então, eu acho que É. o Osho ele é amor total, absoluto, e é o que eu sinto assim, na minha barriga, no meu coração, no meu plexo, no meu terceiro olho, no meu sexo, em todo o meu corpo. Fazer mais uma Osho referência total. aqui, a Shobana também está com a gente. Ah, manda um beijo para ela, Chobanita. Querida, que história incrível. Eu não imaginava que você já tinha passado por tanta coisa, Nossa. por tantos Gente, grupos, porque você faz tradução, você está passando pelo é, processo todo, né? é, o Você pega tempo muito todo. mais a energia das pessoas também, né? Quando você faz um trabalho desse. É. Então, uau, né? E o Osho sempre presente muito Muito fortemente nos forte em grupos, todos né? eles, é. Só gente do Osho, né? E eu tenho uma frase que eu peguei, assim, que é a coisa da tradução, né? Você ouvir, entender o que a pessoa está comunicando, mas não ter o julgamento, né? Ah, isso é bom, isso é ruim, isso é assim, ou isso não, ou isso não fecha Show. comigo. Nada. Acho que nesse ponto, esse silêncio aí do meu nome, ele funciona bem, né? Porque apesar de eu falar muito, né? Eu falo bastante para Chanta também. Mas olha, eu quero dizer que uma alegria muito grande de estar aqui com vocês, com todo o povo que está ouvindo a gente, presente. O Ah, povo tá tem Eu estou bastante gostando. gente aqui. adorando essa O programação. Satibod escreveu aqui, uma Querido, buscadora nas trilhas do Osho. Emocionante, falou. Hum, querido. E o Nirava, no judgment. no Os No comentários aqui estão judgment. muito bons. Os comentários estão Baraka também ótimos. está com a gente. Baraquinha,
Lícia Kilma. Aqui, Então, Alice é linda. A Alice aqui vai estar sempre. Ela já tem cartãozinho Ela é. de Ela já Ela tem o é cartão cadeira HCO. cativa. Carteira Alice, HCO. site para Santo, a Já é, já Neuza, tudo Borges do clube. Pereira, a Fátima Dara Lúcia, tem o A Ulisses, Tula, o Guitacharia, o Gui tem uma Ô, galera. Guita! Tula, Stratia, tem uma galera. Uma tem galera. Vissarjana. Bastante, querida. Veja. Hum. Ah, chegou a hora. Passou que passou. Foi muito legal, muito bom. Gente, o meu agradecimento, viu? Gente, O Oxo tá ali, ó, atrás da é nosso. Dívia. É A nosso. mãozinha. Cada um que vem aqui, cada um que vem aqui Lindeza. compartilha um pouco de si mesmo e o agradecimento é nosso aqui para Ah, uma Oxô. respiração. Oxo! Oxô. Ai, gente. Dívia, agora Desliga, é você. né? Você que larga de guilhotina. A guilhotina é com você. Sempre. Ai, meu Deus. Ela Gente, nunca boa quer desligar. noite. Nunca quero desligar. Gente, boa noite. Boa noite. Mua. Mua. Beijos. Beijos.